Bom dia, os irmãos. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Filipos, carta de Paulo aos Filipenses. Nós ainda estamos nesse período de quarentena, proibidos de nos reunirmos, por conta do coronavírus, mas nós devemos agradecer a Deus porque Ele nos proporcionou esse meio de comunicação e nós devemos nos lembrar que no passado muitos irmãos, quando enfrentaram, por exemplo, peste negra, gripe espanhola, não tiveram esse privilégio que nós estamos tendo hoje. Até mesmo irmãos que passaram por períodos de guerra, eles tiveram que simplesmente se afastar, foram impedidos de se reunirem, de cultuarem a Deus, e hoje nós temos, diferente deles, essa oportunidade, esse privilégio. Então nós devemos sim agradecer a Deus por conta da tecnologia que Ele disponibilizou para nós hoje. Não é o que nós gostaríamos, não é o ideal para nós, mas é muito bom poder usar esse meio para comunicar a mensagem do Senhor, para levar uma palavra aos irmãos. Hoje nós vamos então continuar nosso estudo na carta que Paulo escreveu à igreja em Filipos. Nós já vimos como é que essa igreja surgiu, nós vimos que ela é fruto da segunda viagem missionária de Paulo, quando Paulo esteve ali. Nós vimos que Paulo está escrevendo esta carta, uma carta de alegria, uma carta de gratidão a Deus, porém esta carta não é somente uma carta de alegria e de gratidão a Deus. Paulo, assim como em todas as cartas, ele não perde a oportunidade de corrigir problemas. Aquela igreja, ela tinha os seus problemas também. Se você pudesse imaginar uma igreja padrão no Novo Testamento, a igreja que menos deu problema para Paulo, certamente você olharia para a igreja de Filipos. Essa é a igreja que menos deu problema, vamos assim dizer, a igreja padrão, a igreja modelo do Novo Testamento. Porém, assim como todas as igrejas, ela não era uma igreja perfeita, tinha as suas dificuldades. E Paulo escreve para corrigir essas dificuldades. Mas como Paulo ficou sabendo dos problemas daquela igreja? Paulo ficou sabendo porque a igreja de Filipos havia enviado Epafrodito para levar recursos financeiros para manutenção, para sustentar Paulo na prisão. Provavelmente Paulo está em Roma, ao que tudo indica, numa prisão domiciliar, e o prisioneiro era responsável por custear a sua estadia ali. Paulo não tinha de onde tirar dinheiro. Sua família, a gente não tem informações sobre ela, e agora Paulo precisa então do que? Da bondade dos irmãos. E essa igreja de Filipos, 10 anos depois, ainda continua cuidando de Paulo, continua mandando dinheiro, continua sustentando a obra missionária de Paulo e enviando Epafrodito também para fortalecer a fé de Paulo. Paulo na cadeia, na prisão, ele ouve relatos a respeito da igreja por Epafrodito. Epafrodito então faz um relatório, explica para Paulo o que é que está acontecendo, como que está o andamento daquela igreja. Nós não temos condições de saber o que eles conversaram todo, porém fica-nos evidente que o apóstolo Paulo recebeu informações a respeito de problemas pessoais, a respeito de falta de unidade, porque ele vai tratar nessa porção que nós vamos estudar hoje a respeito desse assunto. Então Paulo vai tratar hoje a respeito de um problema específico que havia naquela igreja: falta de harmonia, falta de unidade. E é interessante nós olharmos lá no capítulo 4, vire aí a sua página, no versículo 2, olha como Paulo trata a questão da falta de harmonia. Ele cita dois nomes aqui. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Paulo fica sabendo por Epafrodito desses problemas que estavam acontecendo naquela igreja, e aí ele vai tratar desse problema. Mas, antes de nós entrarmos no capítulo 2, eu quero ler a partir do versículo 27 do capítulo 1. Porque nossa Bíblia ela é dividida em capítulos e versículos, e às vezes isso quebra a nossa ideia, quebra o nosso pensamento. Você deve se lembrar que quando Paulo mandou esta carta, não havia capítulos e versículos, era apenas uma carta. Tudo isso está ligado um ao outro, está conectado um ponto com o outro. E às vezes, quando nós temos essa divisão de capítulos e versículos, às vezes isso atrapalha o nosso raciocínio e quebra aí a ideia do texto. Mas Paulo começa lá no versículo 27 já a falar a respeito de unidade. Veja na parte final do versículo 27. Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, unidade, lutando unânimes pela fé evangélica.
Paulo está então lutando pela unidade daquela igreja. Era uma igreja que não estava vivendo de alguma forma em unidade. Agora veja o versículo 2, ele diz assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Perceba, unidade, um só modo de pensar, um só modo de amar, um só espírito, ou seja, um só propósito, uma só atitude. Paulo está conclamando aqueles irmãos a viverem em unidade. Então fica-nos evidente pelo tom da carta que a desunião era algo presente naquela igreja. E isso se dá por uma razão que fica muito óbvia quando nós lemos o capítulo 2 como um todo. Paulo vai tratar da humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai tratar da forma como o próprio Deus, ele se humilha se tornando homem. Então Paulo vai tratar a respeito da humildade cristã também aqui nesse texto. Então nós temos o problema apresentado dentro dessa igreja. Epafrodito levou a Paulo: olha, os irmãos de lá não estão vivendo em harmonia. Tem até duas irmãs lá, Evódica e Síntica, que estão ali com problemas sérios ali, elas estão brigando mesmo, estão em desarmonia. Alguns irmãos estão orgulhosos, e esse orgulho tem trazido divisão à igreja, tem trazido falta de unidade, e aí Paulo vai resolver esse problema. Sabe como é que Paulo resolve esse problema? Adivinha? Usando o evangelho. Nós vimos no sermão passado como ele fez isso ao olhar para a sua própria situação. Nós vimos como Paulo colocou as lentes do evangelho e olhou as suas dificuldades, as suas lutas naquela prisão, os seus sofrimentos de uma maneira totalmente diferente, totalmente oposta daquilo que era esperado de alguém numa situação como a de Paulo, preso, encarcerado, proibido de pregar o evangelho. Mas Paulo colocou a lente do evangelho e ele viu tudo isso de maneira diferente, como nós vimos no sermão passado. E agora adivinha, como é que Paulo vai resolver esse problema? Usando, mais uma vez, o evangelho. Muitas pessoas aprendem que o evangelho é apenas a porta de entrada. Você prega o evangelho, a pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, ela entra para a igreja e ela não precisa mais do evangelho. Agora essa pessoa aprende que ela precisa levar o evangelho para outra pessoa. Então o evangelho fica parecendo apenas uma isca, apenas uma porta de entrada. Mas não, o evangelho para Paulo, ele não é somente a porta de entrada. Nós sabemos que é pelo evangelho que as pessoas entram, é por crer, é por ouvir o evangelho. Mas para Paulo, o evangelho é aquilo que norteia toda a sua vida, aquilo que muda todos os seus pensamentos, aquilo que conduz as suas atitudes. E Paulo vai mostrar isso aqui para esses irmãos. Olha, eu guiei a minha vida pelo evangelho. Na prisão eu consegui ver os benefícios de estar preso, porque o evangelho progrediu. Eu consegui ver que apesar daquelas pessoas estarem tentando me prejudicar, me magoar, eu consegui ver o evangelho progredindo através dessas pessoas. Tudo bem, a motivação está errada, mas o que importa é que o evangelho está progredindo. A minha prisão poderia servir de tristeza, desânimo para muitos irmãos, mas não. Trouxe maior força, maior vigor. Esses irmãos estão pregando o evangelho com maior destemor, porque o evangelho muda tudo. E agora Paulo vai levar esses irmãos também a colocarem as lentes do evangelho para olhar essa situação, para olhar esse problema. Esses irmãos, eles conheciam o evangelho, mas de alguma forma os óculos deles estavam ofuscados, estavam embaçados. E Paulo vai ajudá-los a limpar o óculos e a enxergar novamente com as lentes do evangelho. O evangelho é tudo. O que me chama a atenção, irmãos, é a maneira como Paulo começa o versículo 27. Veja só, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho. Não importa o que aconteça, meus irmãos, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho. Quer você esteja preso, quer você esteja passando por perseguição, quer você esteja sofrendo como Paulo estava sofrendo na prisão, não importa nada disso. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho. Agora, é curioso o fato de Paulo usar a palavra exerçam sua cidadania, porque ele está se dirigindo a uma igreja que não era romana, era uma igreja que estava na Europa, na Grécia, em Filipos, porém essa igreja ela tinha uma cidadania diferente.
Filipos era uma colônia romana e todos os seus habitantes passavam a ser tratados como cidadãos romanos, tinham os mesmos direitos de um cidadão romano. E ser um cidadão romano era o suprassumo naquela época. Era algo que trazia orgulho. Era algo que gerava nas pessoas aquela motivação orgulhosa e desprezo por aqueles que não eram cidadãos romanos. As pessoas podiam bater no seu peito e dizer: nós somos da colônia Augusta Júlia Filipenses. Orgulho. E de certa forma, o orgulho cooperou para a desunião daqueles irmãos. Porque é impossível ter contato, ter unidade quando se está diante de alguém arrogante, orgulhoso. É impossível estar diante de uma pessoa orgulhosa, porque o orgulho produz arrogância, o orgulho faz a pessoa achar que ela é melhor do que os outros, o orgulho afasta as pessoas. Não tem como ter parceria, não tem como ter amizade com alguém que é orgulhoso, com pessoas orgulhosas. Tudo o que queremos de alguém orgulhoso é distância. Ninguém quer ser amigo de alguém orgulhoso. Ninguém quer ser amigo de alguém que o tempo inteiro fica pisando, espizinhando em você, se achando melhor, tudo que ele faz é melhor do que o que você faz. Mas nessa igreja, ela estava enfrentando esse orgulho natural de quem era um cidadão de Roma. E esse orgulho desembocou na falta de unidade daquela igreja. Porque, como eu disse, o orgulho afasta as pessoas. Uma pessoa orgulhosa, ela afasta as pessoas de si. E agora imagine uma igreja composta de cidadãos romanos, cidadãos de Filipos, porém com uma cidadania romana. Paulo diz a eles: não importa o que aconteça, exerça a cidadania de vocês de maneira digna do evangelho. De maneira digna do evangelho. Ou seja, em outras palavras, vocês são cidadãos de Roma. Sim. Devem respeitar as leis de Roma. Sim. Vocês têm o privilégio de serem cidadãos de Roma. Sim. Porém, não se esqueçam, vocês são cidadãos dos céus. Vocês são de outro reino. Vivam de maneira digna do evangelho. Então Paulo já coloca o evangelho à frente mais uma vez do problema e apresenta a solução. Adivinha onde é que está a solução? No evangelho. O evangelho é a lente que norteia a vida do cristão. Deve ser a lente que norteia nossas vidas. O evangelho deve conduzir os nossos pensamentos, as nossas atitudes. É isso que Paulo está ensinando aqui. Ora, veja só como é que desenrola o resto do texto. Para que assim quer eu vá e os vejas, e ainda estou no versículo 27, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês... Olha o que Paulo exige daquela igreja. Olha o que Paulo pede para aqueles irmãos. Permaneçam firmes num só espírito. Permaneçam firmes num só espírito. Unidade. Paulo pede unidade para aqueles irmãos, lutando unânimes pela fé evangélica. Permaneçam firmes num só espírito, lutando de maneira unânime, unida pela fé evangélica, ou seja, pelo evangelho. É isso que Paulo espera daquela igreja. Paulo apresenta a solução, o evangelho. Vocês devem viver de maneira digna do evangelho. Sabe como? Lutando, permanecendo num só espírito e lutando pela fé evangélica. No capítulo 2, o apóstolo Paulo mostra aquilo que é exigido do cristão, humildade. Paulo diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Paulo pede para que aqueles irmãos de Filipos completem a alegria de Paulo. Paulo é alguém que estava contente com aquela igreja, estava muito feliz e o cálice da alegria de Paulo estava cheio, porém faltava um pouquinho mais para que aquela alegria transbordasse do seu cálice. Paulo poderia olhar para a sua situação e esperar que a sua soltura lhe trouxesse mais alegria, transbordasse a sua alegria, mas não, Paulo olha
para aquela igreja que ele tanto ama e espera daquela igreja uma atitude. E esta atitude que Paulo espera está baseada no fato de que eles são chamados salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eles possuem o Espírito Santo, por isso Paulo diz, se por estarmos em Cristo, ou seja, pelo fato de nós termos Cristo, estarmos nele, nós podemos ter motivações corretas, nós podemos ter exortações de amor. As exortações, elas fazem parte da unidade. A exortação é necessário para que haja unidade. Se há alguma comunhão do Espírito, o Espírito nos uniu primeiro a Deus e depois nos une uns aos outros. Nós somos unidos pelo vínculo do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Portanto, esse tipo de unidade só é possível para quem é realmente salvo. Alguma profunda afeição e compaixão. Só é possível nós tomarmos as dores dos outros, porque nós somos lembrados de que um dia alguém tomou a nossa dor. E Paulo fala então, completa então a minha alegria. De que forma? Como é que a alegria de Paulo pode ser completada? Como é que esse cálice de alegria pode transbordar ainda mais? Paulo aponta mais uma vez para a unidade da igreja. Paulo quer que aquela igreja seja unida, que aquela igreja viva em comunhão, em unidade, porque aquela igreja estava dividida até certo ponto. Paulo diz, tendo o mesmo modo de pensar, unidade, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude, ou seja, mesmas motivações, mesmos desejos, mesmos anseios, mesma forma de amar. Mas agora, como é que nós podemos estabelecer um padrão de amor, um padrão de atitude, um padrão de unidade? Onde é que nós vamos encontrar esse padrão para que todos da nossa igreja olhem? A questão aqui é, como é que nós vamos unir todos da mesma igreja no mesmo pensamento? Cada um tem a sua forma de pensar, cada um foi criado do seu jeito, cada um tem a sua forma de enxergar o mundo. Como é que nós vamos unir? Quem que nós vamos estabelecer como padrão na igreja? Olha, a partir de hoje todos olhem para esse irmão, vamos pensar como ele. Quem pode ser o nosso padrão de amor dentro da igreja para que nós, ao olharmos para essa pessoa, ao olharmos para esse irmão, olha, nós temos que amar como esse irmão ama. E quem pode ser o nosso exemplo de propósito, de finalidade dentro da igreja? Precisamos escolher alguém, porque todos precisam andar na mesma direção. Porque se deixarmos solto, cada um pensando, cada um se guiando pelas suas próprias decisões, nós não teremos unidade, então nós precisamos de alguém. E a atitude de quem que nós devemos imitar dentro da igreja? Que tipo de irmão? Será o pastor? Será os presbíteros? Será a liderança? Será algum irmão mais piedoso? O apóstolo Paulo vai mostrar que nós devemos ter a mesma atitude do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo coloca, mais uma vez, o Evangelho. Paulo coloca o Senhor Jesus Cristo como sendo o modelo para unificar aquela igreja. Paulo mostra que Jesus é o remédio e que ele é o exemplo máximo de humilhação, porque ele mesmo se humilhou vindo aqui a esta terra para morrer por nós pecadores. E é por conta dele que nós podemos ter algumas motivações corretas, exortações em amor, comunhão no Espírito, profunda afeição e comunhão, podemos ter o mesmo modo de pensar, viver em mesmo amor e um só Espírito e uma só atitude, porque os nossos pensamentos não são os nossos pensamentos. Não é o pensamento individual que cada um tem. Nós devemos ajustar os nossos pensamentos aqui ao Evangelho. Devemos ajustar as nossas lentes com relação ao Evangelho, tendo o Evangelho como molde, como modelo. Nós devemos ajustar o nosso amor olhando para o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho de um Deus amoroso que envia o seu próprio Filho, que morre por nós numa cruz por amor, que humildemente e voluntariamente se entrega por amor. Esse é o padrão que Paulo está trazendo. Paulo não está olhando para si, Paulo não está olhando para um irmão específico, não está olhando para Epafrodito, Paulo está olhando para a cruz. Paulo está olhando para o Cristo que morreu na cruz, e é dessa forma que nós devemos nos ajustar, é dessa forma que nós devemos prumar as nossas visões, prumar a nossa mente.
Nós devemos calibrar os nossos entendimentos. Devemos pensar tendo o evangelho. Se toda a igreja, se todos os irmãos, ao pensarem em alguma coisa, ao tomarem alguma decisão ou reagirem a alguma ação, tiverem o evangelho como uma lente que norteia a sua vida, que lhe dá direção, então todos nós chegaremos a um pensamento comum. Se todos nós conseguíssemos amar uns aos outros, como Cristo nos amou, como Cristo demonstrou seu amor naquela cruz, então nós teremos um amor unificado. Se nós vivêssemos a nossa vida centrada no propósito, ou guiada por um propósito, determinado por nós para o Evangelho, vivermos para servir o nosso Senhor, vivermos para servirmos em comunidade, então nós poderíamos viver um só Espírito e uma só atitude. Que atitude é essa? Paulo vai falar dessa atitude depois. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A solução para aquela igreja, a solução para a nossa igreja hoje é olharmos para o Evangelho. Todos nós, membros dessa igreja, precisamos ajustar as nossas lentes ao Evangelho, precisamos calibrar os nossos pensamentos, devemos equiparar os nossos pensamentos, os nossos raciocínios ao Evangelho. Se assim nós fizermos, gozaremos de unidade dentro dessa igreja. Porém, se nós não nos sujeitarmos ao Evangelho, se nós não olharmos as circunstâncias tendo o Evangelho como lente, certamente a discórdia vai imperar no nosso meio. No versículo 3, o apóstolo Paulo vai pedir algo que demonstra a loucura do Evangelho, que demonstra o escândalo do Evangelho. No mundo, as pessoas são incentivadas a se considerarem melhores do que as outras. Lembra, aqueles irmãos estão dentro de uma cultura, estão dentro de uma colônia romana, aqueles irmãos têm tudo para serem orgulhosos e se sentirem melhores do que os outros. Esse é o padrão que o mundo põe. Esse é o padrão imposto pelo mundo. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, ou seja, seja humilde, considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Nós temos aqui a palavra humilde que aparece aqui. Esta palavra ela teve um ressignificado, ou seja, ela passou a ter um significado diferente por conta do cristianismo. Na cultura grega, a palavra humilde, quando ela era referida a alguém, era algo para menosprezar, era algo para colocar a pessoa lá embaixo, um servo, um inútil, alguma coisa nesse sentido. Mas veja como o evangelho ele muda o significado das coisas. Paulo está pedindo para que nós não façamos nada por ambição, ou seja, seguindo os desejos dos nossos corações ou pela nossa vaidade, mas que de maneira humilde nós devamos considerar os outros superiores a nós mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Se nós vivermos tudo isso aqui, por estarmos em Cristo, teremos exortação em amor, comunhão no Espírito Santo, teremos profunda afeição e teremos compaixão. Teremos o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Se nós vivermos assim, ou seja, se nós ajustarmos a nossa lente do Evangelho, nós cuidaremos dos nossos irmãos como temos cuidado de nós mesmos. Paulo diz, cada um cuide não somente dos seus interesses. Irmãos, nós temos que cuidar sim dos nossos interesses, não podemos negligenciar os nossos interesses, mas nós não podemos nos esquecer que há irmãos que precisam da nossa ajuda. Nós não podemos nos esquecer que temos que estender as nossas mãos para irmãos que precisam de nós. Sempre haverá alguém precisando de nós, quer nessa igreja, quer em outro lugar, quer em outra igreja. Nós devemos ajudar. Paulo pediu tudo isso para esses irmãos. E agora Paulo vai mostrar um exemplo supremo de alguém que se humilhou. Paulo não vai se apresentar como exemplo de humildade. Agora Paulo vai apresentar o Senhor Jesus Cristo. É o exemplo maior que Paulo pode trazer para aqueles irmãos. E Paulo vai falar, olha, a atitude de vocês tem que ser a mesma de Cristo Jesus. Se a atitude de vocês for a mesma de Cristo Jesus, não há espaço para orgulho. Não há espaço para divisão, não há espaço para dissensões. Nós seremos unificados. Aqui no reino, ninguém é melhor do que ninguém. Aqui dentro, nós não somos nada. As pessoas devem ser tratadas
como sendo superiores a nós. Lembra? Se alguém quiser ser o maior, esse deverá ser o menor. O padrão do reino é diferente. E agora Paulo vai apresentar o Senhor Jesus Cristo. Paulo vai tratar da teologia cristológica a respeito da encarnação de Cristo. Nós estamos diante do trecho mais cristológico e teológico do Novo Testamento. Nós estamos diante do texto mais profundo a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos teologia profunda nesse texto. Não é surpreendente que Paulo está usando a teologia para tratar de um problema pessoal, para tratar de um problema de desunião, de falta de unidade, falta de harmonia naquela igreja. Muitas pessoas pensam que a teologia é uma coisa, a vida prática é outra. Para Paulo isso não faz sentido. Para Paulo a teologia e a vida prática são duas coisas que andam de mãos dadas. Paulo está usando uma teologia profunda. E ele não está aqui simplesmente para mostrar o seu conhecimento, simplesmente para dar uma aula teológica. Ele está usando a teologia como um exemplo prático de como nós cristãos devemos nos portar. Paulo vai apresentar Jesus, o modelo supremo de amor, de unidade e de atitude. Lembra lá do versículo 2? Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Cristo vai mostrar tudo isso na sua encarnação. Versículo 5 então diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Paulo resume tudo o que ele está pedindo daqueles irmãos. Lembra desde o começo? Permaneçam firmes num só espírito, lutando unanimes pela fé evangélica. Tenha a motivação correta, exortação em amor, ou seja, tenha amor, comunhão no espírito, profunda afeição, compaixão, mesmo modo de pensar, mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Resumindo, Paulo está dizendo: eu quero, na verdade, irmãos, que vocês tenham a mesma atitude que Cristo Jesus teve. Paulo precisava só falar isso. Paulo só precisava falar isso que já estaria resolvido o problema, mas Paulo foi bem detalhista, mostrando que eles estavam realmente falhando e precisavam corrigir a sua visão. Então vamos ver qual foi a atitude de Cristo Jesus para nós entendermos o que Paulo estava exigindo daqueles irmãos, ou melhor, o que Deus através de Paulo estava exigindo daqueles irmãos e o que Deus exige de nós hoje. Deus exige de nós que a nossa atitude também seja a mesma de Cristo. Vamos lá, versículo 6. Paulo diz que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Paulo começa a mostrar agora quem é esse Jesus que servirá de exemplo para nós. Quem é esse Jesus a qual nós devemos imitar? Acima de tudo, ele começa a mostrar que Jesus é de uma categoria inacessível. Ele é o próprio Deus. Nenhum ser humano alcançará esse patamar. Nenhum ser humano pode ser comparado a ele. Pode ser os Césares de Roma, pode ser qualquer rei, rainha, qualquer ser humano. Não é comparável com o nosso Deus. Não é comparado com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele está num alto e sublime trono. Ele é Deus. Mas o texto diz que ele não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Esse Deus, que está no alto e sublime trono, inalcançável, numa posição em que ninguém jamais poderá alcançar, ele abriu mão dos privilégios de Deus. Ele não abriu mão dos seus atributos, tá? Antes que você se confunda aí, antes que você desemboque algumas heresias que surgiram por conta da doutrina quenótica. Não é essa a ideia, eu já tratei disso em outras oportunidades. Ele abriu mão dos seus privilégios. Ele passou a ter coisas próprias dos seres humanos: sono, cansaço, fome, coisas próprias de nós, seres humanos. Esse Deus imortal, ele vai morrer numa cruz. Ele abriu mão dos seus privilégios. Versículo 7 diz: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo ou escravo, tornando-se semelhante aos homens. O que nós temos no versículo 7? Nós temos a doutrina da humilhação do nosso Senhor sendo estabelecida. Na teologia, quando nós pensamos na humilhação do Senhor, nós pensamos na sua encarnação. Porque vamos pensar por um instante. Paulo começa apresentando Jesus,
estando numa posição elevada. Ele é Deus. Ele é alguém incomparável. Ninguém vai chegar a esse patamar. Não há ninguém como ele. Porém, ele se tornou homem. Ele desce um degrau. Ele se humilha. E o fato de Deus, aquele Deus criador de todas as coisas, criador dos céus e da terra, nascer como um homem, sujeito às mesmas lutas, às mesmas dificuldades que nós temos hoje. Isso consiste, sim, em uma grande humilhação. Então o Senhor Jesus, ele desce desse patamar, ele abre mão de seus privilégios e se torna, como o texto diz, um escravo. Isto é uma terrível humilhação. Mas o texto não para por aí. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Percebe que esse grau de humilhação vem descendo, é descendente. Ele é Deus, ele desce, encarnação, se torna homem. Humilhação. Mas não para por aqui. Ele se torna um homem e enfrenta a morte. Ele vai passar pela morte. Ele vai morrer. Deus é imortal. Deus não morre, mas por causa da sua humanidade, por causa da encarnação do Verbo, agora ele está sujeito às mesmas coisas que nós. Ele se rebaixou ao nosso nível. Agora ele morre. Humilhação. Mas o texto não para por aí. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Agora desce um pouquinho mais e chega até o abismo, até a profunda humilhação. O mais profundo abismo de humilhação. A mais profunda humilhação que alguém poderia passar. Agora vamos pensar. Deus, homem, morte, cruz. Ele vem descendo cada vez mais. O Senhor Jesus se humilhou naquela cruz. Nós sabemos que a cruz era algo destinado aos piores criminosos daquela época. Morrer na cruz era sinônimo de vergonha. Era sinônimo de desprezo. O Senhor Jesus morre da pior maneira possível naquele tempo. Da maneira mais vergonhosa. Percebe o que o apóstolo Paulo quer nos mostrar com essa teologia da encarnação de Cristo? Com a teologia da morte de Cristo, da humilhação do nosso Redentor? Ele quer mostrar que ele é Deus, mas não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar. Então ele se torna homem semelhante como nós. Então ele passa a ser como nós, tendo as mesmas lutas, os mesmos sofrimentos, as mesmas dores. Isso é humilhação. Mas a coisa não para por aí. Ele obedece, porque ele veio aqui com um propósito. Morrer pelos seus. Então ele morre. Humilhação. Só dele morrer, isso já seria humilhante. Mas a coisa é pior ainda. Ele morre a morte mais horrível que existia naquele tempo. Ele morre aqui numa cruz. Ele se humilha desta forma. Esse é o exemplo que o apóstolo Paulo traz para nós e para aquela igreja. Alguém que compreende isso, ou seja, alguém que compreende o Evangelho. Porque na verdade o que nós estamos vendo aqui é o Evangelho. É o Senhor Jesus tomando a forma humana, se tornando ser humano como nós, sendo como nós para nos representar, morrendo na cruz, sendo humilhado para a remissão dos nossos pecados. É o Evangelho. Paulo está apresentando àqueles irmãos o Evangelho em toda a sua profundidade. Se os irmãos compreenderem esse Evangelho e ajustarem as suas vidas, a sua visão, de acordo com essa verdade, não há espaço para orgulho. Não há espaço para arrogância, não há espaço para menosprezo, não temos como menosprezar o próximo, porque nós estamos na mesma situação. Nós temos Jesus como modelo, que mesmo sendo Deus, mesmo tendo uma posição lá muito superior do que a que nós podemos achar que temos hoje, ele desceu, se humilhou por amor a nós, para nos unir a Deus, para nos dar o Espírito Santo. Então, Paulo está apresentando àqueles irmãos o melhor de todos os remédios, aliás, o único remédio para resolver o problema de discórdia, o problema de desunião dentro da igreja.
Pode ver, se houver desunião dentro da igreja, pode checar, certamente é porque uma das partes ou ambas as partes não estão vivendo de acordo com o evangelho, não estão fazendo o que Paulo diz aqui, não estão exercendo a sua cidadania de maneira digna do evangelho. Exercer a nossa cidadania digna do evangelho é viver de acordo com o evangelho, tendo nosso Senhor Jesus Cristo como modelo. Se assim o fizermos, seremos humildes. Amaremos os nossos irmãos, colocaremos as necessidades deles na frente da nossa, porque foi isso que Jesus fez. Jesus não cuidou somente dos seus próprios interesses, mas cuidou dos nossos interesses naquela cruz. Nos interessava muito a morte de Jesus, porque se não fosse a sua morte, nós nem estaríamos aqui hoje cultuando a Deus, nós ainda seríamos inimigos de Deus. Ele cuidou dos nossos próprios interesses. Se nós ajustarmos os nossos pensamentos ao Evangelho, teremos a mesma forma de pensar, teremos o mesmo amor, o amor de Cristo como modelo, nós teremos o mesmo Espírito, ou seja, o mesmo propósito, e teremos uma só atitude, seremos mais humildes, nos entregaremos pelos nossos irmãos, levaremos em conta as lutas, as dificuldades que cada um tem, não seremos egoístas e não dados à vaidade. Egoísmo, arrogância, falta de humildade é algo próprio dos seres humanos. Esse não é um problema só da igreja de Filipos. Se você checar o seu coração, se eu checar o meu coração, eu vou perceber motivação errada, eu vou perceber falta de amor, eu vou perceber falta de unidade, falta de afeição e compaixão pelo meu próximo. Eu vou perceber que em muitas situações eu faço as coisas por ambição egoísta, por vaidade pura. Eu vou perceber que eu não tenho cuidado dos interesses dos outros, eu tenho pensado somente no meu próprio umbigo. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo também se identifica com o que eu estou falando. Mas nós temos uma solução, o remédio, o próprio Senhor Jesus Cristo, o modelo para nossas vidas. Mas Deus não deixou o Senhor Jesus nesse estágio de humilhação. O texto conclui com a exaltação do nosso Senhor. E eu concluo também com essa exaltação. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós temos um texto extremamente cristológico, um cântico, um hino que foi cantado naquele tempo e que deve ecoar dentro dos nossos corações. Deus, ele humilhou o seu próprio filho, sim. O seu próprio filho voluntariamente se humilhou, sim. Mas Deus o exaltou à mais alta posição. Esse Jesus que nós temos como modelo, esse Jesus que nós cremos, esse Jesus apresentado por Paulo não é apenas o Jesus humilhado daquela cruz. Não é apenas aquele Jesus morto naquela cruz, mas é aquele Jesus que ressuscitou dentre os mortos, que hoje está à destra do Pai e que um dia todos se dobrarão diante dele e o confessarão como o Senhor. E isto vai render glórias a Deus Pai. Esse é o Jesus modelo que é apresentado por Paulo. Aquele que se humilha, mas que também é exaltado pelo próprio Deus Pai. Vamos orar.